Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou falar por que os católicos rezam para Maria. Isso é uma coisa importante. Se você já é um católico, muitas vezes não entende, né, toda a questão envolvendo Maria, envolvendo Nossa Senhora, e para você, que às vezes não é católico e não entende como que isso funciona na cabeça do católico. Então, talvez essa seja a questão mais importante, né? Como que isso faz sentido. Para começar, a questão da idolatria. Existe idolatria na Igreja Católica? Não deveria ter. Tá? Não deveria ter. As pessoas falam muito dos santos, né? Da idolatria aos santos. E eu acho que se houver idolatria na Igreja Católica, não é aos santos. E eu vou explicar por quê. Idolatria é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, você substitui Deus por alguém, alguém ou alguma coisa, normalmente era coisa, né? Os deuses pagãos, normalmente eles eram ídolos, eram imagens, eram coisas, né? Como o bezerro de ouro, né? Que seria o melhor exemplo, né? Então, eles adoravam os ídolos, né? Eles normalmente eram construções, né? Então, um Deus que é onipresente, mas invisível, era algo estranho, né? Na antiguidade e para as outras religiões que não são as cristãs. Então, se você for a uma missa, você vai ver muito bem a distinção do tratamento dado aos santos, a Maria e a Deus. Quando chega, vai fazer a oração eucarística, né? Então, você tem os ritos iniciais na missa, depois você tem a leitura da palavra, depois da palavra vai começar o rito eucarístico, vai fazer o ofertório, e depois o padre faz uma oração antiquíssima da época dos apóstolos, que é chamada o rito eucarístico. E aí você vai notar, se você for a uma igreja católica, a diferença de tratamento. Fala-se o nome dos santos, e quando fala o nome dos santos não acontece nada. Ninguém mexe, todo mundo fala e está tudo bem. Quando fala o nome da Virgem Maria, os católicos fazem uma leve referência com a cabeça, tá? Uma pequena reverência, assim, com a cabeça. Reverência, na referência, reverência. E quando vai fazer a consagração da hóstia, todo mundo se ajoelha. Então, tem uma distinção clara de tratamento. O tratamento que é dado para Deus, que está na Sagrada Eucaristia, e a Virgem Maria e aos santos. Então, Maria tem um lugar de destaque? Tem um lugar de destaque, mas nem perto do lugar dado a Deus. Então, é importante fazer essa distinção. E se houver idolatria na Igreja Católica, é na Sagrada Eucaristia. Olhando pela ótica dos protestantes, se não existe, né? Porque protestantes também, cada um tem uma forma diferente de ver. Se a comunhão for só uma memória, se for só um sinal, ali nós temos idolatria. Porque os católicos colocam a hóstia no altar, ajoelham-se diante dela e colocam no lugar de Deus. Por quê? Para os católicos é Deus. E você pode ver, aqui no canal tem uma série, né, uma série de vídeos falando sobre a Sagrada Eucaristia, e você vai entender como funciona. Então, não vou repetir aqui. Vai lá na playlist da Eucaristia, que tem ali 9 vídeos falando sobre a Sagrada Eucaristia. E onde entra Maria nessa história? Muitas pessoas dizem que Maria é uma mulher comum, como todas as outras. E isso também não é verdade. Isso também não é verdade. A gente pode pegar pelas escrituras. Se a gente for ver o início do Evangelho de João, acho que eu vou compartilhar aqui com vocês e pegar... Não, vou pegar aqui mesmo. Início do Evangelho de João. Bem no comecinho mesmo. Primeiro capítulo.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Bom, esse é o comecinho do Evangelho. Tudo foi criado por ele, e sem ele nada foi feito. Então, toda a criação foi feita para Jesus. Jesus é o centro da criação. Não é que Deus já tinha feito o mundo e aí depois, de repente, ele falou, nossa, passei batido, vou mandar lá o meu filho para consertar os negócios lá. Não, ele já fez a criação, já planejando o seu filho, já planejando Deus, já planejando Jesus, a vinda de Jesus, a encarnação. E quando ele já planejou a encarnação, ele também escolheu quem seria a mãe do Salvador. Então, o dogma da Imaculada Conceição, que ele já vem desde sempre, né? A tradição mariana é muito grande, eu vou entrar nisso daqui a pouco. Quando ele fez toda a criação, ele já escolheu quem seria a mãe de Salvador. Tem uma música do Anjos de Resgate, acho que chama Anunciação, que descreve a cena, né, do anjo Gabriel e de Maria, e ela pergunta para o anjo Gabriel, na música, né, só uma leitura romântica, mas só para você entender o raciocínio. Por que seus lábios, ela pergunta, por que seus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? E o anjo Gabriel responde, tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Então, a vinda do Cristo é condicionado ao sim de Maria, porque ela foi a escolhida. Então não é que é uma lista, se não fosse Maria, era Joana, era Ciclana, não. Era Maria, e Maria precisava dar o sim. Deus sabia que ela daria o sim, porque ele é onisciente, mas o sim dela é o que possibilitou toda a salvação. Por isso que os católicos falam que Maria é a medianeira nas graças, porque Deus, né, Jesus, por quem a graça vem. A graça vem por Jesus. Mas por que ela é medianeira? Porque se não tivesse o sim dela, a graça não vinha, a salvação não vinha, a encarnação não teria acontecido. Né? Então, por isso que toda a graça veio de Maria. E quando as pessoas dizem Maria é só mais uma, né? Maria, eles estão ignorando a glória que Deus deu para Maria. Por que quando conta-se a história de José do Egito, fala Deus honrou José no Egito? Porque ele foi fiel a Deus, e aí Deus deu poder para ele, deu dinheiro, e ele foi a pessoa mais importante da cidade do Egito. Por que Deus honrou José? Deus honrou Jó? Deus honrou tantas... Ai, meu Deus, não faz isso comigo. Espera aí que eu já venho. Pausa aí. Voltei. Tocou o interfone, eu precisei ir lá. Então, retomando. Por que Deus honrou José, honrou tantas pessoas na história, e não honraria Maria? Você acha que o fato dela ser a mãe do Salvador, dela acompanhar o Salvador, dela ser fiel ao Salvador, estar do lado dele no momento da cruz, Deus não recompensaria Maria? E você acha que Maria queria o quê? Maria queria riqueza? Como que seria uma forma dele honrar a sua mãe? E ele honrou, né? Dando um lugar de destaque para a mãe de Deus. E aí, eu vou trazer a questão da tradição. Você pode dizer,
Ah, Cris, esse negócio da tradição da igreja, isso é coisa que a Igreja Católica criou. Se nós pegarmos os padres da igreja, nós vamos ver Santo Irineu de Lyon, a 130 a 202 depois de Cristo. Santo Irineu de Lyon. Antes dele, já tinha São Justino Mártir, já tinha falado. Então, o Santo Irineu de Lyon nasceu em 130. São Justino Mártir, ele é ainda mais antigo. São Justino Mártir, então a gente teve São João, que foi professor de São Policarpo, professor de São Justino Mártir, São Justino Mártir de Irineu de Lyon. Nós temos uma sucessão apostólica aqui que a gente consegue ver quem que é, né? Então, São João, São Policarpo, São Justino Mártir e Santo Irineu de Lyon. E São Justino Mártir e São Irineu de Lyon já escreviam sobre Maria, já escreviam sobre Nossa Senhora. Estamos falando muito próximo dos apóstolos, muito perto dos apóstolos. Então, quando fala que esse negócio de Maria veio depois, veio em 1900, em 1500, não. Veio desde sempre. E já falando Santo Irineu de Lyon e São Justino Mártir, já falando de Maria como nova Eva. Né? Então, onde sucumbiu a população foi onde, né, que foi a Eva, né, quando ela negou, ela desobedeceu, Maria foi o contrário. Vou pegar aqui, ó, Santo Irineu de Lyon. Assim como Eva, sendo desobediente, tornou-se causa de morte para si e para a humanidade, assim também Maria, tendo um homem preordenado e, contudo, ainda virgem, sendo obediente, se tornou causa de salvação para si e para toda a humanidade. Então, a desobediência de Eva condenou a ela e toda a humanidade. Maria, ela, sendo obediente, ela salvou a si e toda a humanidade. A Virgem Maria foi obediente, palavras de Santo Irineu de Lyon. A Virgem Maria foi obediente, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ainda no Adversus Heresias, né, contra as heresias, né, essa primeira citação é do livro 3, essa outra é do livro 5. O Senhor veio salvar a raça humana, que havia perecido em Adão. Assim, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, pois o que a Virgem Eva havia atado pela incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. Certo? Então estamos falando de Santo Irineu de Lyon, que está muito próximo ali dos apóstolos. E São Justino Mártir. Cristo nasceu da Virgem Maria, descendente de Abraão e de Davi, para que, como por uma virgem desobediente, o homem caísse e morresse. Assim também, por meio de uma virgem obediente, o homem renascesse para a vida. Porque Eva, sendo virgem e incorrupta, concebeu a palavra da serpente e gerou a desobediência, gerou a desobediência e a morte. Mas a Virgem Maria concebeu fé e alegria, quando o anjo Gabriel lhe anunciou as boas novas. Por isso, o gênero humano, escravizado pela morte, é libertado por meio dela. Então, óbvio que a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus, os milagres vêm de Deus, todas as coisas vêm de Deus. Mas se você tem a comunhão dos santos, e a comunhão dos santos eu explico na outra playlist, se você tem a comunhão dos santos, você tem a igreja como corpo de Cristo, você pode pedir para alguém no corpo de Cristo que você está pedindo a Deus. Comunica a graça. Jesus comunica a graça, como se Jesus fosse a estrutura onde todas as coisas estão colocadas. Então, você pode pedir, você fazer um pedido para o pé, para a mão ou para a cabeça, não vai fazer diferença, você está fazendo por mesmo órgão, que é Deus, né? Deus está ali. Tá? Então, se Maria foi
o ponto de salvação, a contradição contra Eva, né? Eva do outro lado. Jesus não honraria Maria? Maria era só uma pessoa comum? Maria foi o remédio contra Eva. E a gente consegue ver isso porque uma das coisas, né, que fala, Maria é só uma mulher, por quê? Porque João dizia, mulher, chamou Maria de mulher algumas vezes. E, na verdade, quando Jesus chamou Maria de mulher, na verdade, ele estava fazendo referência, se você for ver, é no Evangelho de São João que Jesus chama Maria de mulher. Evangelho de São João. Então, vamos lá, ó. São João, Evangelho de São João. Você viu que tudo está em João, você notou? Apocalipse é João. O Evangelho de São João. Apocalipse a gente vai ler ainda daqui a pouco. Então, capítulo 2, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. João capítulo 2. E o outro é 19, 26. E aí a gente já vai fazer, já vou mostrar a grandeza de Maria nas Escrituras. Capítulo 19, versículo 26. 19, 26. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Note que ele fala mulher no começo da vida pública de Jesus, nas bodas de Caná, que foi o primeiro milagre, e na morte. No primeiro ele fala, mulher, não chegou a minha hora. E na morte ele fala, chegou a minha hora, está tudo consumado. Ela estava no começo e ela estava no fim. Ela foi mulher no começo e ela foi mulher no fim. Quando a gente está falando de Adão e Eva, estamos falando de Gênesis. Deus fala, porém, inimizade entre a mulher e a serpente. Porém, inimizade entre as mulheres no começo, no Gênesis. E Apocalipse? Apocalipse é o fim. E você pega aí Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11, 19, eu vou compartilhar aqui com você, para ficar mais fácil de acompanhar, tá? Compartilhar aqui com você. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca de seu testamento, também a arca da aliança, né? Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. A arca da aliança. A nova arca da aliança é Maria. Por quê? O que tinha dentro da arca, né? Se você colocar aí no Google Arca da Aliança, você vai achar, ó, a Arca da Aliança é descrita na Bíblia como objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos teriam sido guardadas, e também como veículo de comunicação entre Deus e seu povo. A tábua dos 10 mandamentos. O que mais que tinha? Tinha as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado, né? E o maná. As 3 coisas que tinham dentro. Então, o alimento, o profeta e a lei. Quem que é o alimento? Quem que é o pão vivo que desceu do céu? Cristo. Quem que é a nova lei? Eis que vos dou um novo mandamento. Quem que é a nova lei? Cristo. E quem que é o profeta? Cristo. Né? Então, Maria já tinha no seu ventre a nova arca da aliança, que é Jesus. Então, ela é a nova arca e, obviamente, Deus que está dentro. Né? Então, por isso que Maria é a nova arca da aliança. Então, continuando, ó, 11 e 19, próximo versículo é o capítulo 12. Por isso que eu estou falando que ele já estava fazendo referência a Maria.
Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher, ela é a igreja. E ela é Maria. E Maria é a mãe da igreja. Maria, ela é a mãe da igreja. Se você colocar aqui, ó, uma imagem de Nossa Senhora das Graças, você verá uma mulher com pisando a cabeça da serpente e com uma estrela, ou com uma coroa de 12 estrelas. Vou pegar outra, essa aqui. Uma coroa de 12 estrelas, pisando a cabeça da serpente. Se você pegar a Guadalupe, você verá a lua debaixo de seus pés. A lua debaixo de seus pés. Tá? O que significa isso? Apareceu em seguida um grande sinal do céu. Uma mulher revestida de sol. Ela não é o sol, mas ela é revestida de sol. Revestir de sol, ela dá autoridade, tá? Autoridade divina. Então, ela não é o sol, mas ela é revestida de sol, ela resplandece. A lua debaixo de seus pés, então, também mostrando a autoridade de Maria. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. As 12 estrelas são os 12 apóstolos, né, significando a igreja, e as 12 tribos de Judá. Não é à toa que são 12 tribos de Judá e 12 apóstolos, né? E quando você for ler o Apocalipse, você vai ver 24 anciãos, que significa a velha e a nova igreja, certo? Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. E também temos a alegoria da fuga de Maria para o Egito, né, depois que Herodes mandou matar as crianças. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o dragão, a primitiva serpente. Então, quando fala que Maria esmagou a cabeça da serpente, é porque a serpente foi quem tentou Eva. Foi o caso, a causa de perecimento da raça humana. E Maria esmagou a cabeça da serpente, ela triunfou sobre a serpente, ela triunfou sobre o pecado. Né? Então, por isso que Maria está no Gênesis, está no Apocalipse, está no começo da vida pública, está no fim da vida pública. Maria não é Deus. Maria não é o Salvador. Mas Deus quis utilizar Maria. Deus colocou Maria no lugar de destaque. Deus honrou Maria. Honrou Maria como? Fazendo Maria, como a gente viu no texto do Evangelho de João na cruz, fazendo Maria a mãe de toda a humanidade. Fazendo Maria a mãe de todos os cristãos. Então, a devoção que temos a Maria é a devoção que temos a uma mãe. A uma mãe. A uma mãe que intercede por nós. Vamos analisar a Ave Maria. Eu falo um pouco do terço e a gente encerra, porque senão fica muito longa esse vídeo.
Ave Maria, cheia de graça. Essa foi a saudação do anjo, né? Ave Maria, uma saudação para uma pessoa muito importante. Ave Maria, a salvação dada aos reis, né? A salvação, a saudação dada a pessoas de destaque. Ave Maria, cheia de graça. Se você for ver essa oração em latim, ela fala gratia plena. É como se você dissesse full of graça, né? Porque para a gente o cheio, né? Então o copo, se o copo tiver aqui, ele está cheio. Se está aqui, está cheio. Se está aqui, está cheio. Se está transbordante, está cheio. Né? Mas o gratia plena é toda graça. Toda graça. Daí, do gratia plena, vem a Imaculada Conceição. Por que Maria também tinha que ter, não podia ter o pecado original? Por que ela tinha que ser cheia de graça? Por que ela não podia ter o pecado? Porque onde tivesse pecado, não daria para gerar Jesus. Por isso que Deus planejou já, Jesus e Deus, né, eles fizeram toda a criação, já incluindo Maria nessa criação, já escolhendo Maria para ser a mãe de Salvador. Porque se tivesse pecado, não poderia gerar Deus, porque Deus não pode ser gerado onde tem pecado, ela não poderia ser a Arca da Aliança, ela não poderia ser aquela por onde vem a encarnação. Então, a Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição, ele não é mariológico, ele é cristológico. Porque se Maria tivesse pecado e Jesus fosse gerado lá, Jesus seria gerado no pecado, e isso seria impossível. Por isso que Maria precisava ser imaculada. Quando fala que ela foi concebida sem pecado, não quer dizer que Maria, que os pais de Maria, né, que Joaquim e Ana, não transaram. Não quer dizer isso, não. Transaram, ela veio normal, não foi virginal a conceição dela. Mas Deus gerou Maria sem o pecado original, tá bom? Eu já vi gente confundindo isso. Então, Maria foi imaculada, a conceição de Maria foi imaculada, foi sem pecado, e por isso, aí sim, Jesus foi gerado sem relação sexual, né? Maria era virgem e a virgem deu à luz. E aí daqui a pouco a gente fala sobre a virgindade perpétua. Ave Maria, cheia de graça, gratia plena. Aí, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, né? Então, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Também está falando de Jesus, né? Bendita sois vós entre as mulheres, foi a exclamação de Isabel, quando Maria foi visitar Isabel, foi essa saudação que ela deu. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aqui tudo bíblico, né? A passagem da Anunciação e a passagem da visita à prima Isabel, que estão em Lucas. Santa Maria. Então, Santa Maria. Por tudo isso que vocês já viram até agora, não há como negar a santidade de Maria. A atuação dos santos, as pessoas que já morreram, você vai ver em Apocalipse. Né? Em Apocalipse a gente vai ver, eles falaram, os mártires, né, que estão embaixo do altar de Cristo, ele vai falar também. Então, os santos, eles não estão mortos. Os santos, eles já estão na glória de Deus, já são a igreja triunfante. Então, Santa Maria, né, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, acho que já deu para entender, né, um pouquinho, né, porque por isso que a gente fala de Santíssima Virgem. Tá? Ela não é santa, ela é santíssima. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, Theotokos. O dogma de Maria, Mãe de Deus, ele também é um dogma cristocêntrico. Ele não é um dogma mariano. Ele é um dogma cristológico, cristocêntrico. Por quê? Quando o Santo Irineu de León escreveu o Contra as Heresias, ele estava contrariando a heresia dos gnósticos, que era uma espécie de cristão que tinha na época, que dizia que Jesus não era Deus. Se Jesus é criatura, Jesus não pode ser da mesma estirpe de Deus. Eles não podem ser consubstanciais. Eles são diferentes. Temos Deus
como divindade, uma segunda divindade, Jesus. E o Espírito Santo, então, imagina, né? Se Jesus já estava na segunda, né? O Espírito Santo, que é ainda menos evidenciado, né? Ainda estaria abaixo. Aí teve o Nicéia, o Concílio de Nicéia, esse concílio que eu tinha fugido o nome, que eu estava pesquisando aqui, né? Então, Concílio de Nicéia e depois o de Constantinopla, tá? Então, Credo Niceno Constitucional, isso que eu estava pesquisando, por isso que eu dei aquela travada. Credo Niceno Constantinopolitano, que foi, ó, Nicéia 325 depois de Cristo e o outro, o de 318 de Nicéia e 325 o Constantinopolitano. Que chegou a esse resultado aqui, ó. Né? Então, quando vai falar de Cristo, ó, Jesus Cristo nascido, ó, creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Por isso a importância daquele trecho que a gente leu de São João. Deus de Deus, luz da luz. Então, Jesus é Deus, ele é luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, ele foi gerado e não criado. Porque ele já era, né? O verbo, como a gente viu lá em São João. Então, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, ele é Deus como Pai, a mesma substância, a mesma essência. Por ele, todas as coisas foram feitas, que foi o que a gente leu, que a gente conversou agora sobre isso. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Certo? Então, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Tudo isso é porque os gnósticos diziam que Jesus ele era homem. E aí, quando Jesus começou a vida pública, o Deus se encarnou, está possuído. Jesus estava possuído do Espírito Santo. Então, ele foi lá possuído do Espírito Santo. E na hora de morrer, o Espírito Santo foi embora e quem morreu foi o homem, não foi Deus. Então, Deus não nasceu, Deus não morreu, né? Então, era homem, nasceu homem, morreu homem e o Espírito Santo possuiu ele por algum tempo. E aí, o dogma do Theotokos, né, o dogma do Mãe de Deus, ele fala que não, que Maria gerou Jesus, Deus. Deus era Deus na concepção, Deus era Deus no nascimento, Deus era Deus na infância, na adolescência, na vida adulta e na morte. Jesus sempre foi Deus. Por isso que o dogma da Imaculada Conceição, ele é um dogma cristocêntrico, fala de Cristo, que Maria é mãe de Deus. Quando você nega que Maria é mãe de Deus, você está negando a divindade de Jesus. Então, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora, todo o destaque dado a Maria, toda a consideração que Deus tem por Maria, você não acha que ela, estando enxertada no corpo de Cristo, ela estando próxima do corpo de Cristo, você não acha que Deus daria ouvido aos pedidos de sua própria mãe? A sua própria mãe, que foi nos dada como mãe, também nossa. Você não acha que ela tem uma grande capacidade de interceder por nós? Eu acredito que sim. Quando a gente reza o terço, a Ave Maria, ela é uma música de fundo. Porque se você for ver, nós temos 20 mistérios, né, e todos eles falando da vida pública de Jesus. Né? Então começa com o batismo, bodas de Caná, a anunciação do reino, né, o sermão da montanha, a transfiguração de Jesus, a instituição da Eucaristia,
Aí, se bem que tem os 5 os gozosos, né? Que foi a Anunciação, a visita de Maria à Príncipe Isabel, o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus no templo e Jesus no templo com 12 anos. E aí depois as últimas 10, que são as 5 da paixão de Cristo, né? Então, a agonia das oliveiras, flagelação, curação de espinhos, Jesus carregando a cruz e morte de Jesus, e os 5 últimos que já são os gloriosos, né? Então, a ressurreição, a ascensão, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a assunção de Maria, né? Que é Maria subiu aos céus, e coroação de Maria como rainha do céu e da terra, né? Então a gente vai contemplando essas coisas enquanto, como música de fundo, a gente reza a Ave Maria e o Pai Nosso. Então a nossa mente, ela está em Cristo. Embora nós estejamos dizendo as palavras da Ave Maria, a nossa mente está em Cristo, a nossa adoração é Cristo, a nossa reverência é Cristo. Maria nunca quis tomar o lugar de Jesus. Ela nem essa exaltação toda ela não esperava, ela não pediu nada disso. Deus que honrou Maria. Deus que levou ela a essa posição. Não foi ela que exigiu, não foi ela que pediu. Tudo foi por Cristo. Certo? Então, espero que isso tenha te ajudado. A Igreja Católica, ela é a única antiga o suficiente para poder ter sido criada por Jesus. É a única igreja cristã antiga o suficiente. E eu acho que o mínimo que você deve fazer é dar um crédito para ela. Né? Você não precisa dizer amém para tudo, mas na dúvida, tente ouvir o que a igreja tem a dizer para você. A tradição da igreja, a tradição está escrita na Bíblia, que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas na Bíblia. A Bíblia não é exaustiva, não fala tudo. A gente fez um compilado, a gente pegou ali tinha um texto do Frei Gilson, que pegou 20 trechos que falavam de Maria, 20 deles. E aí eu fui atrás para ver quais são os anos, né, de cada um dos autores que colocou. Então é meramente amostragem, tá? Dos textos que ele colocou, eu fui ver qual era, né? Quem que falou. Então a gente tinha texto. Isso aqui é só exemplificativo, tá? Por exemplo, São Justino Mártir é até anterior e não está citado aqui, tá? Só você vai ter São João Maria de Grignon de Montfort, que não vai São João Maria, São João ou São João Luís? Não sei. Grignon de Montfort fez o Tratado da Verdadeira Devoção, que não está aqui, e tantos autores marianos que não estão aqui, mas só para você ter uma ideia do que é tradição. Nós temos santos falando de Maria, no 2º século, a gente vai ter no 3º século, São Tertuliano de Cartago, a gente vai ter também aqui, no 3º século, São Dionísio, o apóstolo de Gália, no 4º século, Santo Ambrósio e São Gregório Nazareno. No 5º século, Santo Agostinho. Já aqui, no século XI, nós temos Santo Anselmo. Aí, 11 e 12, São Bernardo de Claraval. Santo Alberto Magno, já no século XIII, falando de Cristo. São Bernardino de Sena, já aqui no século XIV, século XV, século XVI, São Francisco Sales, século XVII, XVIII, né? Século XVIII nós temos Santo Afonso Maria de Ligório, Padre Júlio Maria de Lombardi, século XIX, século XX, São João Paulo II, século XX, começo do século XXI, todos eles falavam da santidade de Maria e da devoção mariana. Isso é tradição. A gente não pegou 2 dias de gente falando de Maria. Nós temos 2 séculos de gente falando de Maria. Gente exaltando. São João mesmo, quando ele usa mulher, ele está querendo fazer referência à mulher do Gênesis, à mulher do Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse.
E sobre a virgindade perpétua, só para a gente não deixar passar, por que é importante a virgindade perpétua? Porque se eu for parar para pensar, depois que já teve o filho, naturalmente Maria manteria relação sexual com José, é esposa dele, não seria pecado, ela não tem problema nenhum. Mas por que é importante pegar aqui, ó, primeira epístola de São João, capítulo 2, porque existe uma diferença entre o pecado e a concupiscência. Então, a concupiscência não é pecado, mas ela pode levar ao pecado. E o ato sexual, o ato carnal, ele é um ato profano, ele é um ato da carne. Então, vê a primeira carta de São João, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, primeira carta de São João. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. O ato de Maria da virgindade perpétua, ao que tudo indica, Maria já tinha feito esse voto no momento da anunciação. Por quê? Porque o anjo fala, você conceberá o Salvador. Ela falou, mas como se eu não conheço o homem? Porque se ela estava noiva, era natural que ela ia casar. Quando casasse, faria relação sexual e teria filho. Mas quando ela fala, como que se dá se eu não conheço o homem, significa que ela já tinha feito com José o voto de castidade perpétua. E o fato da virgindade ser perpétua não profana o templo do Senhor. Se nós somos templos do Espírito Santo, todos nós, por isso que tem o pecado contra a castidade, por isso que a gente precisa tomar cuidado com os pecados contra a castidade, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós e a outra pessoa que mantém relação com a gente. Se nós somos templos do Espírito Santo, e Maria, que gerou o Salvador, que foi a Arca da Aliança, muito mais. Ela é importante por isso, para preservar o lugar da concepção de Jesus e para ali continuar sendo Maria, né? Maria continuar sendo um canal de graça para toda a humanidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aqui, é muita coisa. Muito importante, talvez você tenha que ver mais de uma vez, porque é muito conteúdo. Mas espero que tenha tirado as suas dúvidas sobre Maria. Se não tirei, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.